Bom dia, irmãos, graça e paz. Todos estão bem? Que bom. Vamos orar? Te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Deus, porque hoje nós tivemos a oportunidade de ler a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. E agora nós podemos estar aqui juntos, Senhor, para lermos juntos a Tua Palavra, sermos ministrados pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre este tempo. Amém. Se você tivesse mais ou menos 37 anos e você recebesse a notícia de que você iria morrer, o que você faria? Não precisa responder, pode pensar, tá bom? 37 anos pra gente é pouca idade, não é? Muito pouca idade. A pessoa está começando a vida, bem dizer, né? E hoje a gente vai ver a vida de Ezequias. E a gente vai ver o que foi que aconteceu com Ezequias. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Então o tema é esse, a vida de Ezequias. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa colocação, que eu coloquei no início foi real para com o rei Ezequias. Ele de fato recebeu a notícia da parte de Deus, através de um profeta de Deus, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer e você não vai viver. E Ezequias estava passando por uma enfermidade muito grave. Aqui diz que ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Então, olha só o que foi que Ezequias fez quando ele recebeu essa palavra dizendo que ele devia colocar a casa dele em ordem, porque certamente ele iria morrer. No versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Então, quando essa notícia chocante chegou para ele, ele se virou ali para a parede. Não sei se ele estava no seu leito, provavelmente, estando com essa enfermidade mortal ali. Ele se virou para a parede e ele orou dizendo assim: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Quando ele recebeu essa notícia, ele se virou para a parede e ele orou e ele chorou muito. E ele falou: Deus, se lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor. E Ezequias de fato foi um rei muito bom. A Bíblia fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Fala também que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado. Então, quando ele recebeu essa má notícia, ele se virou para a parede, chorou muito e orou, falou: Deus, se lembra de mim, eu tenho andado diante do Senhor com fidelidade, eu tenho servido ao Senhor desde a minha mocidade. E a resposta de Deus veio para ele. Olha só o versículo 4. Antes que Isaías, que é o profeta, tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Então Ezequias orou e rapidamente já veio a resposta do Senhor. E no versículo 5, agora nós vamos ver as bênçãos recebidas. Então, ponto 1, as bênçãos recebidas. Quais foram as bênçãos que Ezequias recebeu na sua vida? Ele recebeu muitas bênçãos, livramentos de inimigos, mas a gente vai ver bem aqui dentro do capítulo 20. E a primeira bênção que Ezequias recebeu, está ali no versículo 5, diz assim: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então a primeira bênção que Ezequias recebeu ali foi ter a oração ouvida e ter as suas lágrimas vistas. Deus tem ouvido as tuas orações e Deus também tem visto cada uma das tuas lágrimas, assim como ele viu ali de Ezequias.
Qual foi a outra bênção que Ezequias recebeu ainda no versículo 5? Diz assim: eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, a oração foi ouvida, as lágrimas vistas, e ele também recebeu a bênção da cura da enfermidade mortal. Deus ali deu a palavra de que ele seria curado. Outra bênção que Ezequias recebeu, no versículo 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, ele recebeu a bênção da garantia de mais 15 anos de vida. Ele estava com mais ou menos 37 anos quando ele recebeu essa palavra e ele orou a Deus, chorou e Deus deu a garantia para ele de que ele ia ter mais 15 anos de vida. Imagina se você tivesse essa certeza. Eu tenho mais 15 anos pela frente garantido. O que é que você iria fazer, né? E ele recebeu mais uma bênção. Olha só, ainda no versículo 6, vamos continuar lendo. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ele também recebeu o livramento dos inimigos. E a última bênção aqui que a gente vê no versículo 8 até o versículo 11, que além dele ter recebido todas essas bênçãos de Deus, ter dado todas essas palavras para ele ainda pediu e recebeu a comprovação, né, a garantia de que todas essas coisas iam acontecer. E a gente vai ler ali do versículo 8 até o versículo 11, algo sobrenatural que Deus fez para provar para Ezequias de que ele ia cumprir a palavra dele. Versículo 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. E aí Ezequias faz a escolha dele, né? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante. Lógico, né? Porque é o natural que acontece. E ele falou: tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Imagina aí, 10 graus seria mais ou menos 36 minutos, aquele dia teve a mais, digamos assim, algo sobrenatural aconteceu para dar ali a comprovação de que aquela cura aconteceria. Olha só quantas bênçãos Ezequias recebeu, né, na sua vida. Oração ouvida e lágrimas vistas, cura da enfermidade mortal, garantia de mais 15 anos de vida, livramento dos inimigos e ainda a garantia ali de que tudo isso iria acontecer. Quando nós recebemos milagres de Deus e bênção de Deus, é uma maravilha, não é? Até aqui o título diz, a cura maravilhosa de Ezequias. É algo maravilhoso, mas também há uma responsabilidade que pousa sobre nós. E agora no segundo ponto nós vamos ver os erros cometidos. Nós vimos as bênçãos recebidas e agora nós vamos ver os erros cometidos a partir ali do versículo 12. E o primeiro foi: o seu coração se exaltou. E a gente vê isso em 2 Crônicas, que fala assim, que é um outro livro da Bíblia que relata essa mesma história, mas conta alguns detalhes a mais, né? Diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Então, o primeiro erro dele ali foi: o seu coração se exaltou. E a gente vai ver o que foi que acarretou esse orgulho de Ezequias. E o segundo erro que ele cometeu, a gente vai ver ali no versículo 12 e no versículo 13. Olha só. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então, a gente sabe que a Babilônia sempre foi um povo inimigo e uma má influência para o povo de Deus, né? Olha só o que Ezequias fez. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro.
a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, outro erro que Ezequias cometeu foi, ele mostrou todo o seu tesouro ao inimigo. Jesus nos disse assim, que onde tiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E Ezequias mostrou todo o tesouro dele, tudo que ele tinha. Então a gente pode concluir que onde estava o coração de Ezequias? Em tudo isso aqui, ó. Prata, ouro, especiarias, óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Então ele mostrou ali tudo o que ele tinha, todo o seu tesouro para o inimigo. E outro erro, o terceiro erro que Ezequias cometeu foi, ele esqueceu-se de Deus. No versículo 15, vamos ler o 14 e o 15. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então, Ezequias mostrou tudo que ele tinha na casa dele, tudo de mais precioso. E eu pergunto para vocês, algum momento ele citou o Senhor aqui? Não. Ele falou do ouro, da prata, dos óleos finos, mas ele não falou do Deus que havia abençoado ele com toda essa fartura, com toda essa prosperidade. Ezequias mostrou seus bens materiais, mas se esqueceu de apresentar o Deus por trás de toda a sua prosperidade. Então, por isso a gente pode dizer que ele esqueceu-se de Deus. Ele se esqueceu do seu Deus. E vamos continuar lendo no versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aqui no versículo 9 a gente vai ver mais um erro que Ezequias cometeu, que foi ele pensou somente em si. Olha só por quê, vamos ler o versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Olha só qual tinha sido a palavra do Senhor para ele. Os teus próprios filhos, os filhos dele, que tu gerares, que Ezequias tivesse gerado, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Ou seja, Ezequias, os teus filhos vão se tornar eunucos e a tua descendência... Que palavra terrível. E ele disse, boa é a palavra do Senhor que disseste. E por que ele disse isso? Que boa é essa palavra do Senhor que disseste? Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então ele pensou assim, não importa que os meus filhos vão sofrer, não importa que meus filhos vão ser levados para o palácio ali da Babilônia, vão se tornar eunucos. O que importa é que isso não vai acontecer nos meus dias. Tipo, não importa se está todo mundo mal, se está todo mundo na pior, o importante é que eu me dê bem, que eu esteja bem. Não importa se a minha decisão vai prejudicar todo mundo, o que importa é que eu esteja bem. Então, Ezequias pensou somente em si. E se nós formos olhar no capítulo 21, a gente vai ver mais um erro de Ezequias que foi muito triste. Ezequias, ele começou muito bem, ele foi um rei muito bom. Eu comecei lendo um versículo que falava sobre como Ezequias tinha confiado em Deus, tinha buscado a Deus, tinha se apegado a Deus, mas infelizmente no final da sua vida ele cometeu alguns erros, ele vacilou. E no capítulo 21 a gente vê o reinado de Manassés. Manassés foi filho de Ezequias e quando Manassés nasceu, já tinham se passado 3 anos que Ezequias tinha recebido essa palavra, de que certamente ele ia morrer e Deus tinha acrescentado mais 15 anos à vida dele. Então, quando Manassés nasceu, Ezequias já tinham se passado 3 anos que Ezequias tinha recebido essa palavra de Deus.
E ele teve mais 15 anos de vida, mas a ordem de Deus não mudou. Qual foi a ordem que Deus tinha dado para ele? Põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer. E Deus deu mais 15 anos para Ezequias. E a gente pode concluir, né, com a vida de Manassés, vendo a vida de Manassés, que foi um rei muito mau. Fala assim que Manassés de tal modo os fez errar, fez o povo de Deus, o povo de Israel errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então a gente pode dizer que Ezequias desobedeceu a ordem do Senhor. Deus tinha dito para ele, põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer. Deus acrescenta mais 15 anos para ele, Manassés nasce nesse meio tempo, e a gente vê Manassés sendo um rei muito mau. Então, Ezequias falhou em não ensinar a futura geração. E isso foi o que Deus colocou no meu coração. Eu sou jovem e eu quero contar uma experiência para vocês que tem mais idade, que para mim já foi chocante. Eu fico pensando, imagina alguém mais de idade que tem uma cabeça diferente. Eu tenho uma prima muito querida, a gente sempre se deu muito bem, ela é mais nova que eu, né? Acho que ela é 5 anos mais nova que eu. E eu vi ela era criança, assim, e a gente sempre conversava, brincando, e ela muito extrovertida e pra fora, assim, a gente sempre se deu muito bem. E aí passaram 4 anos sem eu ver essa minha prima. E eu viajei pra lá, fiquei na casa dela, e quando eu cheguei, eu levei um choque. Porque quando eu vi ela de novo, ela já estava adolescente. E parecia que tinha parecia que eu vivia em um mundo e ela vivia em outro planeta, assim. Porque eu tentei conversar com ela, até minha tia, né, falou assim, Lê, conversa com ela, né, tenta se aproximar, tem sido dias difíceis, né. E eu tentei várias vezes, eu me esforcei de verdade para conversar com ela, mas parecia assim que não tinha um assunto em comum. Eu ficava pensando, meu Deus, em que planeta que eu vivo ou em que planeta que ela vive, assim, uma distância muito grande. E isso que a gente só tem 5 anos de diferença. E recente, né, não sei quantos acompanharam, a gente viu na internet várias matérias e textos falando sobre não é batalha, é conflito de gerações. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso. E teve um monte de coisa, geração Z, millennials, e dão nome para as gerações, e um conflito muito grande. E a gente vê esse afastamento, né, entre os mais jovens e os mais velhos, e quem logra vantagem com esse afastamento é simplesmente Satanás. Porque os mais velhos têm a experiência, os mais jovens têm a força, e quando unem essas duas coisas é maravilhoso. Mas infelizmente aqui a gente vê que Ezequias ele falhou em passar isso para a futura geração, né? E aí a gente vê a decadência ali. O pai de Ezequias foi Acás, que também foi um rei muito mau. Mas Ezequias foi um rei muito bom. E ele poderia ter passado isso para a próxima geração, ter ensinado a confiar no Senhor, a buscar a Deus, né? Ele recorreu a Deus quando o inimigo ali o ameaçava, mas a gente vê que Ezequias falhou nisso. E a pergunta que eu me fiz e que eu quero fazer para você, para a gente pensar o que é que a gente tem semeado, né, na vida das pessoas? Letícia, mas você é muito jovem. Sim, eu sou, mas tem pessoas mais novas que eu ainda, né? Então, já tem uma outra geração vindo aí, né? E qual é a mensagem, né? O que é que a gente tem semeado na vida dos mais jovens, digamos assim, daqueles que têm vindo? Como eu contei para vocês essa história, não é uma tarefa fácil, porque realmente parece assim, tipo, 2 mundos diferentes, 2 realidades, né? Um afastamento assim muito grande, mas em Deus a gente sabe que isso é possível. E para te consolar e me consolar, depois eu vim para casa muito frustrada, falei, ai meu Deus, eu não acredito, eu não consegui conversar com ela, né? Ela estava passando por um momento bem difícil. E aí eu orei e falei, Deus, me ajuda, me dá uma estratégia para eu conseguir conversar com ela, né? E aí ela que entrou em contato comigo, me pedindo conselho para a gente conversar, e em Deus isso é possível, né? Amém? Então, eu queria finalizar com essa pergunta. O que é que a gente tem passado, né? Qual é a mensagem que a gente tem deixado para as pessoas? A gente viu que Deus fez muitas coisas na vida de Ezequias, muitas bênçãos,
mas ele também falhou bastante. E nós também, né? Nós temos recebido muitas bênçãos de Deus e isso não nos isenta de falhar, né? Se Ezequias, que foi um homem temente a Deus, que confiou em Deus, falhou, nós também não estamos livres disso, né? Mas vamos orar agora pedindo para que Deus nos dê graça para a gente passar para frente aquilo que Ele depositou em nós. Amém? E Jesus teve 3 anos de ministério aqui na Terra, né? Nesses 3 anos, Ele passou aquilo que Ele tinha para 12 homens, um o traiu, mas outros 11 continuaram essa missão, né? Então, que em nome de Jesus, Deus nos dê essa graça, né? Da gente passar para frente, passar para as futuras gerações aquilo que Ele colocou nos nossos corações. Amém? Então, vamos orar? Senhor, nós vivemos dias difíceis mesmo, Pai. Mesmo, Senhor, tem sido tão difícil essa questão de comunicação, de diálogo, Deus, entre os mais jovens com os mais velhos. Mas nós pedimos, Senhor, Deus, que o Senhor nos ensine com a vida de Ezequias, com o exemplo dele. Ele recebeu tantas bênçãos do Senhor, o Senhor fez tantas coisas na vida dele, mas ele não passou isso para diante, Deus. E a gente vê ali Manassés sendo um rei tão mau e levando o povo a pecar, a fazer aquilo que não te agrada. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, a transmitir a outros, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nós, aquilo que nós ouvimos de outras pessoas. E obrigada, Deus, porque assim tem sido, Deus, e o Senhor é fiel e assim continuará sendo, Deus. Um contou a outro, que disse a outro, e essa mensagem chegou a nós hoje. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que através das nossas vidas, na geração em que nós vivemos, outras pessoas, Deus, ouçam dessa mensagem que nos alcançou e que mudou o nosso coração, que mudou a nossa vida, que nos salvou, Pai, que é o Teu Evangelho, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que haja essa unidade mesmo, essa compreensão, Deus, entre os mais jovens com os mais velhos e que em nome de Jesus, nós como jovens, saibamos, Senhor Jesus, absorver tudo aquilo, Deus, que as pessoas mais experientes têm para nos passar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, querido irmão, espero que essa palavra, com certeza falou com você, porque a palavra de Deus, ela é sempre viva, sempre fala no nosso coração. Deus abençoe e tenha um bom dia.